Amém. Esse versículo aqui de Mateus deixou registrado que Cristo mostrou para eles que era necessário ele ir para Jerusalém para sofrer, para morrer e para ser ressuscitado. Ele mostrou, ele deixou isso claro, ele não escondeu isso de ninguém. Isso aconteceu, nós já compartilhamos com os irmãos, já foi compartilhado aqui também, logo após revelar Cristo à igreja. E ele mostrou isso claramente: eu preciso ir para Jerusalém, sofrer, morrer e ressuscitar por cada um de nós. Para você ver que isso aqui é uma obra 100% do Senhor. Ele que fez. Ele mostrou: ó, eu vou para lá, eu vou sofrer, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Isso é por causa de você. Isso é por minha causa. Então, a edificação da igreja é algo que Cristo faz. Não eu. Cristo faz. Cristo fez e Cristo faz. Eu, André, eu não edifico a igreja. O único material da edificação, para a edificação, é a vida. É o Espírito. Aí quando você lê em Coríntios 3:10, né, que fala assim, mas porém cada um veja como edifica. Você fala, não, peraí, André, você está errado, eu edifico sim. Está escrito lá, porém cada um veja como edifica. Como é que você fala que eu mesmo não edifico? Irmãos, nós somos apenas cooperadores. Paulo fala assim, Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Crescimento é a edificação. O que eu e você faz é apenas trazer o material. E qual é esse material? Ouro, prata e pedras preciosas. O que é isso? O Deus triuno. Não é nada meu. Eu mesmo não tenho nada para edificação. O que eu vou trazer não é meu, é da vida. Você percebe, irmãos, que eu sou apenas um cooperador? Você, nós não edificamos nada. Eu só trago esse material, que é o Deus triuno. Agora, se eu trouxer madeira, feno e palha, eu vou ter problema. Porque quem fez tudo foi Cristo. Eu só preciso desfrutá-lo e deixar essa vida aparecer. Que aí ele faz o resto. Tudo que coopera para a edificação da igreja provém do alto, provém da vida de Deus, provém da vida do Senhor. Nada deve vir do meu ser natural. Nada. O Senhor sabia que ele ia morrer. Ele deixou isso claro. Ele sabia que ele ia passar pela morte, ele sabia que ele ia passar por sofrimento, ele sabia que ele ia passar pela ressurreição. Mesmo assim, ele foi. Porque ele visava cada um de nós. Né? Ele tinha cada um de nós no seu coração. Quando você vê em Filipenses 2, essa foi a posição do Senhor. 2, a partir, só o versículo 2, 6-8, que fala, Filipenses 2, 6-8, fala assim, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Acho interessante que a palavra registra, e morte de cruz, que era uma morte extremamente vergonhosa. Não bastava morrer, tinha que ser humilhado. E essa era a morte de cruz. Esse foi o Senhor. Quando fala aqui, ó, a si mesmo se esvaziou. Puxa, esvaziar de quê? De que o Senhor tinha que esvaziar? E eu tenho um monte de coisa para me esvaziar. O Senhor se limitou à condição do homem. Ele era o próprio Deus na terra, mas também ele era 100% homem. Ele se limitou à nossa condição humana para passar o que ele passou. E aqui fala,
não usou com usurpação o ser igual a Deus. Ele era. Mas ele passou por tudo aquilo como homem. Para você saber, para que ele soubesse o que você sabe. Ou seja, você nunca pode falar, o senhor não sabe o que eu passo. Não, ele sabe. Tá? Ele já viveu isso. Jó falava, acaso és tu homem para saber o que eu estou passando? Jó falou isso. Mas nós hoje não podemos falar isso mais. Porque ele passou. O Senhor não discriminou, não falou nada para Jó no fato de ele ter falado isso, não. Entre aspas, aqui, Jó até tinha razão, tá? Mas hoje não. Hoje ele sabe o que você está passando. O Senhor sabe. E ele foi até o fim, sofreu morte de cruz. Esse é o amor do Senhor. Eu vou entrar agora numa parábola muito conhecida dos irmãos. Os irmãos já leram ela aí durante a semana. Eu vou dar mais uma ruminada nela hoje. E amanhã eu quero continuar com os irmãos abordar a questão da misericórdia de Deus. Amanhã na chácara eu vou continuar falando sobre a misericórdia de Deus. E hoje aqui eu vou abordar essa questão de Lucas 10, que é a parábola, a história do bom samaritano. Vamos lá em Lucas 10, a partir do versículo 25. Eu vou ler primeiro, depois a gente comenta. Versículo 25 em diante fala: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus em provas, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai, e procede tu de igual modo. Amém. Irmãos, interessante, o versículo 27. Primeiro chega o intérprete da lei para o Senhor, né? E a palavra fala, com o intuito de pôr Jesus à prova. Não foi uma pergunta de coração aberto. As 2 perguntas que ele faz para o Senhor não é uma pergunta de quem quer aprender. O versículo 29, querendo ele justificar, perguntou: quem é o próximo? Quem é o meu próximo? Quer dizer, as 2 perguntas que ele faz, nenhuma delas foi de uma pessoa que está querendo aprender do Senhor. Nenhuma dessas perguntas é de alguém que quer aprender, alguém que quer ganhar do Senhor. Essa é uma advertência para nós, tá? Quando você for orar ao Senhor, quando você for ter comunhão com o Senhor, qual é o coração que a gente se achega? É aquele coração de querer se justificar? É um coração, às vezes, não de ganhar, não de aprender. Na primeira, ele quis pôr o Senhor à prova, e na segunda pergunta, ele queria se auto-justificar. Beleza. Mas o Senhor me perguntou, e ele falou no 27, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento.
É forte isso aqui. Você amar de coração, alma, força e entendimento. Ele respondeu isso assim, pá, de bate-pronto. O Senhor perguntou para ele, o que está escrito na lei? Como é que você interpreta a lei? Na hora. Ele já respondeu isso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. Será que ele amava o Senhor mesmo de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento? O Senhor falou para nós, você respondeu bem. Mas será que isso era a realidade? Nós hoje temos também a mesma postura de todo o coração, toda a alma, toda a força e todo o entendimento. E aí ele finalizava, e amará o próximo como a ti mesmo. Mas ao mesmo tempo que ele era um seguidor da lei, que se precisasse jogar pedra na cabeça de um lá, porque tinha pecado, ele jogava. Porque a lei era assim. Ama o próximo como a mim mesmo, mas se adulterar, enterra ele no chão e larga só a cabeça de fora. Me dá uma pedra aí que eu sou o primeiro. Você percebe que coisa? Falar é bonito, mas na hora de praticar a coisa, daí que eu vou acertar bem na cabeça dele. É frio, né? Essa relação é fria. Tá, o Senhor prossegue com ele. Aí o versículo 30, né? Quando ele já querendo se justificar, faz aquela pergunta, o Senhor fala para ele, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Se os irmãos procurarem aí, Jerusalém significa fundamento da paz. É isso que significa Jerusalém. E Jericó significa maldição. Tá? Maldição. Se você ler Josué 6:26, vocês vão ver isso, que Jericó foi amaldiçoado. E aí Josué falou assim, o que quiser edificar essa cidade aqui, na hora que fizer o primeiro fundamento, o filho mais velho dele morre. E na hora que assentar o portão no final, o filho mais novo dele vai morrer, porque essa cidade foi amaldiçoada. Então, Jericó significa maldição. E Jerusalém, fundamento da paz. Esse homem aqui, que Jesus fala, né, no versículo 30, descia de Jerusalém. Certo homem. Provavelmente o Senhor estava se referindo a um doutor da lei, a um intérprete da lei, a alguém da lei, alguém que conhecia a lei. Esse homem descia. Esse homem caía de uma situação de paz para uma situação de maldição. Essa era a condição desse homem. Ele saía de uma posição de paz de Jerusalém para descer para uma posição inferior de maldição. Essa era a condição dessa pessoa que descia. Isso significa cair de uma condição para outra. E aí o versículo 30 fala assim, veio a cair nas mãos de salteadores. Quem são esses? A gente, quando lê essa parábola, pensa assim, eu estou passando por um caminho, aí vem um monte de bandido mascarado, com revólver, ele me pega, me espanca. A gente pensa assim, né? É a figura que às vezes vem na mente. Mas aqui, como é o Cristo estava ensinando isso aqui, ele estava conversando com um doutor da lei, ele estava expondo para esse doutor da lei a religião, ele estava expondo todo o perigo e a frieza que a lei causava nas pessoas. E ele estava falando aqui de uma figura nesse sentido. Então, quando ele fala que caiu nas mãos de salteadores, esses aqui são os legalistas da lei, que usavam a lei, sabe para quê? Para matar. Usavam a lei para apedrejar. Usavam a lei para acusar. Era assim naquela época. Nós vivemos no Brasil, estamos em 2022, você não sabe o que é isso, porque aqui não tem essa lei. A lei de Moisés, conforme os judeus até hoje guardam lá em Israel, nós não temos talvez essa influência, talvez você não saiba o que é isso. Mas nessa época aqui, a lei era aquilo que Deus tinha dado para Moisés lá atrás, era algo assim, sagrado. Matava-se por isso. Esses salteadores representam os mestres legalistas que usavam a lei para matar, para assaltar e, acima de tudo, para espancar. Beleza, você pensa assim, não, isso não tem hoje. Tá, não tem. Pode não ter fisicamente. Mas muitos usam a lei hoje para nos espancar. Quantos cristãos estão com dificuldade no caminhar por causa de carga religiosa? Fardo, peso, encargo. É jogado sobre mim, é jogado sobre mim, é jogado sobre mim. Eu vou andando, eu vou tentando carregar. Eu sou espancado, eu sou judiado. Se eu não faço certas coisas, eu sofro punição, eu sofro discriminação, eu sofro censura.
O cristianismo está assim disso, ó. Está assim, ó, assim. Eu vivi isso. O irmão lembra de muita coisa assim, né, irmão? Muitos irmãos viveram isso. Por isso que quando a gente começou a reunir, eu vim para restauração. Então nós temos que manter a restauração. Se nós não mantivermos a restauração, nós vamos continuar do mesmo jeito, sendo legalista e batendo na cabeça dos outros com o nosso legalismo. Que o Senhor nos guarde disso. E olha que fala assim, roubarem. Depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos, deixaram semi-morto. É isso que a lei faz. Chega até matar. Causa ferimento, rouba tudo. Quando você vai em Romanos 7, versículo 9, fala assim, outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. É isso que Paulo deu testemunho. Romanos 7, 9 e 10. Esse é o testemunho de Paulo. Sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Então, o Senhor Jesus estava mostrando o que a lei pode fazer com as pessoas. E fez com esse cidadão que descia de uma situação para outra, de uma situação de paz para uma situação de maldição. E aqui fala despojar e roubar. Isso é causado pelo mau uso com que eles faziam da lei. Despojava e matava, roubava e deixava a pessoa numa condição de semi-morto. Irmãos, você já esteve com alguém religioso? Você conheceu, na sua experiência de vida, alguém religioso? Eu já. Acredito que alguns já. É a coisa mais difícil que tem. A coisa mais insuportável que tem. Eu lembro de, entre aspas, profetas que diziam assim, eis que eu te digo, você está doente. Uma vez uma profeta falou que meu pai tinha um câncer no cérebro. Você vem aqui, você precisa ser curado. Ele levantou e foi lá. Orou, está curado. Aí você fica com a cabeça a 1000 por hora. Será que estou com câncer no cérebro? Será que eu vou morrer? Isso, irmãos, feito no meio do povo de Deus, numa reunião de igreja, um monte de irmãos, você vai para ouvir a palavra e você recebe esse tipo de coisa. Isso está cheio. Não é no mundo, não, tá? Entre os filhos de Deus. Naquilo que a gente pode chamar de cristianismo. Isso está cheio. Profecias e mais profecias. Esse tipo de gente, quando você fica perto dela, ela te faz mal. Põe a Bíblia debaixo do braço e sai de perto. Quem não viveu isso, talvez não saiba o que é isso. Mas quem viveu sabe a dificuldade que é um cristão extremamente religioso. E eu estou falando de um cristão, não estou falando de um incrédulo que se diz não. Estou falando de um cristão, filho de Deus, foi regenerado. É a coisa mais difícil que tem. Isso pode ser um problema. Se não houver o desfrute da pessoa de Jesus. Se não houver o desfrute de Cristo. Eu me torno um legalista. Aquele que bate nos outros com a palavra. Só para acusar. Só para espancar. Só para expor. Nunca para dar uma palavra de vida. Nunca para te ajudar a levantar. Só para te jogar no buraco. Quando o mundo vem para cima de você, você consegue perceber. O mundo eu consigo discernir. Ah, isso é coisa do mundo. Essa pressão aí é do mundo. A gente logo percebe que é coisa do mundo. Mas quando alguém com uma roupagem espiritual vem para cima de você, aí quero perceber que aquilo é morte ou não. Será que a gente percebe? Opa, peraí, isso aí é morte. Não, mas está falando em nome de Deus, está usando a palavra. Então, irmãos, isso exige de nós uma coisa para discernir na hora: intimidade com o Senhor. Desfrute
Porque se eu não viver em desfrute, sabe onde eu vivo? Em aparência. E se eu viver na aparência, eu vivo no legalismo. E se eu vivo no legalismo, eu sou presa fácil desse tipo de gente, que usa a palavra para dominar, controlar, cercar, conduzir para lá, para cá. Pode, não pode? Credo. Não gosto nem de lembrar. Isso ficou só para memória e para aprendizado. Mas agora, quando você desfruta e entra numa realidade de Cristo, é outra história. Você não precisa de alguém te coordenando, te mandando. É tudo feito pela vida. O espírito do irmão testifica com o seu testifica com o dele. A coisa flui. Sem peso, sem fardo. É assim, é o tal do rio da vida. Você vai numa boa, fala amém, irmão. A coisa flui que é uma beleza. E quando tem uma dificuldade, na comunhão logo se resolve. Paulo advertiu os irmãos lá em Gálatas. Gálatas 1, versículo 6, Paulo falou assim, ó, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho, de novo, ó, que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Para quem que Paulo estava falando isso aqui? Para os incrédulos? Não, para irmão. Porque estava rodando lá na época um outro evangelho que ele fala, não é outro, mas era tido como um outro, mas não é outro. Irmãos, como é que você discerne uma coisa dessa? Como é que você vai ter maturidade para discernir? Peraí, esse é evangelho? Não, esse é outro. Ah, se é outro, então não é, porque não tem outro. Esse aí é heresia, é. Você percebe? E eles estavam passando, os irmãos aqui, os Gálatas, já estavam largando a graça e estavam querendo voltar para a lei. Naquela época, isso era a observância da lei, né? Eles estavam voltando a observar a lei. Beleza, não tem lei hoje. Então, o que seria isso hoje? Ah, André, eu não vou guardar a lei de Moisés. Para mim não funciona. Tudo bem, tá bom. Então, não é isso. Mas o que seria isso, então? Você já parou para pensar que pode não ser a lei de Moisés, mas pode ser mais um montão de outras coisas que eu acabo criando como uma lei que não é da vida, que não é nada do desfrute, que é algo criado por homens, criado por sistemas, que não é de Deus, mas tem um perfume de Cristo, uma roupinha espiritual. Você já parou para pensar isso? Hoje nós podemos ser enganados da mesma forma. E eu só não vou ser enganado, eu só não vou seguir isso deixando a graça se eu estiver no desfrute, se eu estiver com as minhas raízes no Senhor. Porque senão eu sou ludibriado facilmente. Nós somos facilmente enganados por essas coisas. Muitas coisas foram introduzidas no cristianismo. Muitas mesmo. Mas é muita coisa. Virou uma bagunça. Aquela mulher que introduziu fermento, né, no meio da farinha. Aquilo levedou tudo. Por isso que o Senhor precisa restaurar. Nós precisamos estar nessa restauração. E essa restauração não é endereço, não é Tristão de Castro, que nome que é aqui? 1101. Restauração não é Tristão de Castro, 801. Não é isso, não. Restauração é aqui, ó. É uma realidade de coração. É uma realidade de vida, não é? Eu estou reunindo na restauração. Isso não existe. Restauração é uma realidade. Eu preciso estar em restauração. E quem me restaura é o Senhor. Então eu vou para o Senhor, desfruto o Senhor, Ele dispensa a vida, essa vida me limpa, me separa, tira a religião, tira a coiseira velha, tira o pecado, tira o mundo, e eu vou ficando cada vez mais limpo. É um ciclo virtuoso que a gente prossegue dia a dia. Interessante que Paulo aqui em Gálatas fala assim, senão que há alguns que vos perturbam. Tem uns que perturbam, irmãos. E esses uns aí estão entre o povo de Deus.
Lá na época poderia ser os legalistas, talvez um incrédulo, mas e hoje? Se vier um incrédulo me perturbar, eu vou saber que é um incrédulo. Terceira tentativa, vamos lá. Para que esses alguns, eles estão entre o povo de Deus. Estão misturados. Por isso que existe aquela parábola do joio e do trigo. Nós sabemos que o joio ali nem cristão é, claro. Mas não cabe a mim saber se é cristão ou não. Eu não vou ficar aqui, esse aqui é salvo, esse aqui nem regenera. Não, não é isso. O Senhor falou assim, não mexe não, que você vai criar problema. Deixa que na vinda o Senhor faz a separação. Mas estão entre nós, entende, irmãos? Está no meio do povo de Deus, está no meio dos filhos de Deus. E nós precisamos ter um coração aberto para ser guardado de influência desse tipo. Tá? A parábola do bom samaritano aqui não pode ser uma bonita história. Tem que ser algo prático para que eu seja ajudado na minha experiência diária. Versículo 31 fala assim: casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. Olha só, um sacerdote descia pelo mesmo caminho. Ou seja, o sacerdote também saía de uma condição de paz para uma condição de maldição. O sacerdote era alguém que devia cuidar do povo, alguém que devia ensinar a lei de Deus para o povo. Mas ele mesmo estava descendo pela mesma situação de miséria. Ele não pode ajudar ninguém. Quando você está na mesma situação, você vai ajudar como? Você não tem nem para você. O que ele faz? Passou de largo. Passou de largo. Interessante isso, né? Está vendo a situação e se afasta. Não existe um coração de misericórdia. Não tem um coração de intercessão, de ajudar. Que seja uma oração. Orar para aquela pessoa, interceder por ela, nem está sabendo, eu estou lá em casa orando por ela. Existe um coração, sim. Deixa para lá. Por quê? Porque também está na mesma condição, está descendo de uma posição para outra de maldição. E o versículo 32 fala, semelhantemente, o levita descia, mesma situação. O levita estava descendo. Ou seja, quando a gente está numa condição negativa, que era a condição desses dois aqui, uma situação de paz para uma situação de maldição, nós ficamos impotentes. Nós ficamos numa situação de morte. Não consigo ajudar ninguém, não consigo ajudar nem a mim mesmo. Não consigo dar uma palavra de ajuda, eu não consigo dar um conselho, eu não consigo dar uma palavra de esperança. Não consigo nada, porque eu estou numa condição ruim. Por isso que os dois foram incapazes de ajudar e também passou de largo. O versículo 33 fala assim, certo samaritano que seguia o seu caminho. Aqui o samaritano não estava descendo. Ele não estava saindo de uma condição de paz para uma condição de maldição. Ele seguia o seu caminho. E nós sabemos que o samaritano aqui é Cristo. Tá? Nós sabemos que é Cristo. Ele seguia, Cristo seguia o seu caminho. Qual foi o caminho que Cristo seguiu quando esteve aqui nessa terra? O caminho de salvar o homem. Ele só veio aqui para isso. Para salvar você e a mim. Esse era o caminho que ele seguia, o caminho da salvação. Cristo estava seguindo o seu caminho. E ele seguia esse caminho até o fim. E Cristo era alguém numa condição humilde. Cristo era desprezado, Cristo era difamado, assim como os samaritanos eram também. Por isso que fala certo samaritano. Era figura. E na sua jornada aqui na terra, o viver de Cristo foi para buscar o perdido. Foi para pegar o pecador e torná-lo filho de Deus. E aí, quando ele está passando aqui no versículo 33, vendo-o, compadeceu-se. Diferente, não passou de largo. Vendo, compadeceu-se. O 34 fala, e chegando-se. Aqui ele não passa de largo, ele se achega.
que eu percebo aqui, irmão, nesses dois versículos? Que Cristo é que se chegou a mim. Não fui eu que cheguei a ele. Jesus falou isso lá em João 15, 16. Ele falou assim: não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Quer dizer, não fui eu que escolhi o Senhor. Eu era esse infeliz aqui caído no chão, e ele veio ao meu encontro, foi ao seu encontro. Você percebe que até aqui é tudo ele que está fazendo? Tudo Cristo que fez? Ele que resolveu ir para Jerusalém, porque ele sabia da nossa condição. Ele que foi até você estava semi-morto. Efésios fala que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele que foi até você. Você não fez absolutamente nada para recebê-lo. Você não fez absolutamente nada para recebê-lo. Você não passou um perfume para ficar cheiroso para ele. Você não tomou um banho para ficar bonitinho para ele. Você estava na morte. Ele foi do jeito que você estava. Ele foi só porque te ama. Por isso que ele foi ao seu encontro. Ele me acolheu e veio até mim. Passou perto, aproximou-se. É assim que ele fez. Ele aproximou de você também. Tá? E fez uma coisa que é o que eu quero abordar amanhã. Ele usou de misericórdia. Essa é a diferença dele para o levita, para o sacerdote. Ele foi misericordioso. Isso está escasso hoje em dia. Misericórdia. Ele foi, é e sempre será misericordioso. Como eu quero tocar nisso todos os dias? É na misericórdia de Deus. O Senhor é misericordioso. Por isso, irmãos, não seja um religioso. Seja um misericordioso, né? No nosso trato com Cristo, a gente tem que ser puro, sincero, simples, genuíno. Não posso ser uma fachada. Eu não posso ser um fariseu. Isso não serve. Deus está vendo tudo. Eu não engano ele. Seja sincero. E aí o Senhor aqui no 34 fala que, primeiro, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, colocou no seu próprio animal e levou para uma hospedaria. Primeiro, ele ata as feridas. Só Cristo tem o poder de curar suas feridas. Psicólogo não tem, psiquiatra não tem. Nenhum deles tem poder de curar suas feridas. Porque aqui nós estamos falando de feridas da alma, feridas do espírito, aquelas feridas internas. Aqueles probleminha que você guarda aí no coração, às vezes, que a gente tem de um parente, tem de um irmão, tem de um ex-patrão, sei lá de quem, de um ex-namorado, de um ex-marido, sei lá de quem. Aquela coisa que fica aí. Essas feridas, só Cristo tem o poder de restaurar isso. São feridas da alma, que nos perturbam anos e anos, que nos atrapalham na nossa comunhão com Deus, atrapalham na comunhão com os irmãos, sabe? Feridas que atrapalham a nossa jornada, a nossa carreira. Cristo vem, ata-lhe as feridas. E ele aplica azeite e vinho. Os irmãos sabem o que é isso, né? Espírito e vida. Azeite e vinho. Ele põe o quê? Qual que é a cura dessas feridas? Espírito e vida. É isso que cura. É espírito e vida. Nós temos espírito e vida. Eu pergunto para os irmãos, o que mais nos falta? Irmão, não falta mais nada. Você tem tudo que você precisa, eu também. Você tem espírito e você tem vida. Ele te deu vinho e azeite. Foi com isso que ele te curou. Tá? Isso é cura. E é com isso que a gente cura os outros também. Com o quê? Espírito e vida. Não sou eu que vou curar ninguém. Eu chego e apenas falo Cristo. Esse Cristo é espírito e vida. Ele é que vai curar. É ele que restaura, é ele que convence do pecado, da justiça, do juízo. Sou eu não. Quando a gente vai ter comunhão, a gente só fala Jesus, fala Cristo. Agora, se o coração estiver cheio de problema, eu vou falar problema, eu vou falar outras coisas. Tá? Mas se o coração estiver cheio de Cristo, a boca vai transbordar isso. Flui de forma natural. Ele colocou sobre o seu próprio animal.
né? Isso indica que o Senhor nos leva por meios humildes, o Senhor nos conduz por meios simples. A forma como que o Senhor nos conduz hoje é uma forma simples. É simples, mas a vida cristã ela é simples. Não tem dificuldade na vida do cristão, no sentido, como é que vive a vida cristã? Ah, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer... Não, não precisa nada, a vida cristã é simples. Já está tudo dentro de você. Só precisa crer. Só quero crer. Tem tudo que eu preciso. Tudo, mais nada. E aí ele levou para uma hospedaria, os irmãos sabem o que é, né? Nós somos introduzidos na igreja. Não é aqui não, viu? Ó, não é dentro de 4 paredes, não. Não é aqui não. Nós somos introduzidos no corpo de Cristo. O que nos introduz no corpo de Cristo é o Espírito e a vida. Eu entrei para a igreja por meio do novo nascimento. Eu não entrei por meio de um cartãozinho e fiz parte do hall de membros. A qualquer momento eu vou lá e peço a minha baixa e vou para outro corpo de Cristo. Não, irmão, não é isso. Eu entrei por meio do novo nascimento. Eu sou membro do corpo de Cristo por nascimento. Assim como vocês são brasileiros por nascimento. Eu nasci. O Senhor nos introduziu no seu corpo. Tá? Para quê? Para que o Senhor te introduziu no corpo dele? Para você ser expressão dele. Manifestá-lo. É isso. Eu só tenho uma única função: exibir a Cristo. Manifestar essa vida, esse vinho e esse azeite que eu ganhei. Ou seja, a igreja, ela é um organismo vivo. Não é uma organização que eu estou fazendo parte. É um organismo de vida, do qual nós entramos por meio do nascimento. Ele levou para a hospedaria e tratou dele. E aí, no dia seguinte, ele tirou 2 denários, entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem. Se alguma coisa gastares a mais, eu vou te indenizar quando voltar. Ele cuida de nós por meio da igreja. Como eu fui ajudado muitas vezes por irmão. Ajudado com uma palavra mesmo. Palavra de ensinar algo da Bíblia, palavra de apacentamento, me dar uma comida numa hora que eu estou morrendo de fome. Eu estou falando aqui das questões de Deus, né? Não estou falando literalmente, não. Uma palavra no momento de desespero. Quantas vezes os irmãos não foram salvos ouvindo uma mensagem? É ou não é? O que é isso? É você ser cuidado pela igreja. Tá? Ele cuida de nós por meio da igreja, por meio dos irmãos. Ele preparou para nós, irmãos, para cuidar uns dos outros. E o fato do Senhor pedir para aquele hospedeiro, ó, cuida dele, né? E você gastar mais, depois... O fato dele pedir, isso indica que nós estamos num lugar de cuidado. A igreja, não organismo, não organização, mas a igreja como organismo vivo, é um lugar de cuidado. Nós não podemos espancar uns aos outros. Aqui não é lugar disso. O convívio da igreja é lugar de cuidado. Cuidado mútuo. A igreja é isso. Eu não estou aqui para medir o viver de ninguém. Ih, esse irmãozinho está muito frio. Ih, esse irmãozinho vive no boteco bebendo cerveja. Ih, aquele irmãozinho está assim, aquele irmãozinho está assado, aquele irmãozinho está fumando, aquele irmãozinho está indo na boate. A minha vida não é essa, a minha vida é de intercessão. É de orar e pedir para o Senhor ganhar cada vez mais os irmãos. Porque eu também amanhã posso estar lá, ué. O que nos garante? Quem pode bater no peito e falar, comigo isso não acontece? Isso é misericórdia. Se eu tenho um coração misericordioso, sempre que eu ver falhas, eu vou me colocar no lugar e vai gerar em mim uma intercessão. Se eu não for misericordioso, eu vou virar um legalista, apontador, assim, ó, tudo errado. O Senhor nos guarde, irmão. O Senhor nos guarde. Então, a igreja é um lugar de cuidado. E aqui eu queria só fazer uma observação que eu senti na pele, já são 9h10, eu senti na pele esse tempo agora que a gente passou. Veio essa pandemia e nós fomos privados de reunir. Que mal isso fez. Mas que mal isso fez. Até hoje, nós estamos vendo o reflexo disso. Olha o tanto de irmãos que nós temos aqui. Eu sei que nós estamos em conferência na instância. Mas os irmãos têm visto a quantidade de irmãos que têm vindo nas reuniões, não tem visto? Os irmãos olham no Zoom ali, tem 30, 20 irmãos. Olha aqui, tem uns 70. Ou seja, você faz as contas, dá 80, dá 90 irmãos. Quantos irmãos nós éramos? Isso é por causa da proibição de reunir. O mundo foi bombardeado por televisão, imprensa, celular, o tempo todo assim, você vai morrer.
200 mil, 250 mil, 300 mil, 350 mil, 400 mil. Ai, tá morrendo. Aí o vizinho morre ali do lado, você entrou em pânico. Aí o tal do fica em casa, fica em casa, fica em casa. Pararam-se as reuniões, pararam-se o comunhão em casa, ninguém pega na mão de ninguém, eu tenho medo de pegar doença. Resumindo, eu tenho medo da morte. Estou com medo de morrer. Estou com medo de morrer. Irmãos, você vê a loucura que foi isso. E aí, irmãos, Hebreus fala, não deixei de congregar como é costume. E aí, se acostumou a não congregar hoje que a gente está aqui, tem uma dificuldade danada de vir. E se vem, ainda fica assim, ó. Amém, irmão? Ai, se você vier me dar um abraço. Irmãos, isso é maligno, eu vejo isso como maligno. Você vai morrer no dia que você tiver que morrer. Eu vou morrer no dia que tiver que morrer. Não vai ser Covid que vai me matar. Se eu morrer, porque estava escrito aquele dia que eu ia morrer. Ah, não vou não, porque eu pego Covid e eu morro. Irmãos, esse pânico, ele existe na igreja. E eu fico triste com isso. Eu fico triste com isso. Você já imaginou se a igreja estiver aqui na grande tribulação? Um cara ali com um facão para te cortar a cabeça? Você acha que alguém vai negar o Senhor para perder a cabeça? Ninguém. Está com medo de um vírus invisível? Não vai temer uma espada? Isso foi uma lição que nós passamos. Se a gente tirou 0 nessa prova, a gente tem chance de aprender de novo. Né? Para não ser mais tão medroso assim. Eu não posso ter esse medo, irmãos. Eu não posso deixar o medo me dominar dessa forma. O Senhor joga esse medo no quinto dos infernos e a gente possa ser liberto desse pavor. E eu vejo assim que as reuniões são vazias, mas todo mundo viajando, todo mundo indo no supermercado, todo mundo trabalhando. Mas quando vai para a reunião, parece que tem aquele costume que já perdeu. Ah, acostumada, esse negócio aqui para mim, ó. Ah, tem Zoom, eu ligo o Zoom, fica no Zoom, mais prático. Reunião domingo é 9h30, eu acordo 9h25. Bato o dedo lá no celular e fico ouvindo a reunião na cama. Assim. Não tem coisa melhor que isso. Mas eu não vejo os irmãos, eu não abraço os irmãos, entendeu? Não tem aquele momento de conversa, não tem. Então, que o Senhor tire de nós esse medo da morte. Tá? Eu estou falando isso para vocês e para mim. Eu preciso, assim, ser liberto disso. Agora que nós estamos vivendo essa época, é o momento da fé ser fortalecida e não abalada. Eu comentei até com o Nélio esses dias aí, ele esteve lá no escritório, eu falei, irmão, então podemos rasgar Salmos 91, tem muita gente que pode rasgar o Salmo 91. Praga alguma chegará à tua tenda, não temerás a mortandade que assola ao meio-dia, a peste que assola ao meio-dia, né? A morte que a seta que voa de dia, a mortandade que assola. Não, já ficou apavorado, o medo dominou. Medo, pânico, pavor. Hoje, essa época que nós estamos vivendo é a época de fortalecer a fé. Sabe por quê que eu digo para os irmãos? Porque qual é a tendência? É piorar. Não é piorar? Ou nós vamos viver dias felizes? É isso que está escrito em Timóteo? Nos últimos tempos sobrevirão dias difíceis. Ou eu vou esperar, estou livre da pandemia, graças a Deus. O que vai vir amanhã? Eu não sei. Mas a gente sabe que não é tempo de tribulação, irmãos. Se essa inicial já fez isso que fez, se a gente não lançar as raízes no Senhor, não vai sobrar um mais para frente. Vou ficar crente virtual, só pelo Zoom, só online. Você já pensou lá em Tiago, fala assim, tem alguém entre vós doente? Chama os presbíteros. Impondo-lhe as mãos, o enfermo será curado. Irmão, eu estou com Covid, vem cá orar para mim. Não, irmão, não me chama não. Não vou chegar nem perto de você. E se eu tiver com lepra? Também pega com contato? Nós temos que ver essas coisas e fazer assim, irmãos. Nós temos que ter a fé fortalecida. A gente tem coragem, a gente vai no hospital, ora por um cancerígeno ali no estado terminal, a gente ora por uma pessoa que está morrendo. Mas quando se fala em vírus que pega no ar, aí eu fico doido. Ai, não posso chegar muito perto, eu vou morrer. Eu não estou aqui falando para os irmãos não tomar cuidado, não. Eu acho que os irmãos estão me entendendo, né? Eu só estou falando para os irmãos deixarem as coisas nos seus devidos lugares. E não deixar aquilo superlativado, ficar muito superlativo, ficar muito grande, e o medo me dominar. Não é essa a vida do cristão. Hoje nós temos que a fé seja fortalecida.
E aí o Senhor, aqui no versículo, ele fala, né? Cuida desse homem, se alguma coisa faltar, se gastares a mais, eu vou te indenizar quando eu voltar. O Senhor está voltando. E ele vai indenizar. O Senhor paga bem, tá? O Senhor paga bem. Ele vai indenizar cada um de nós por tudo aquilo que nós dispensamos em favor dele. Em favor da vida, em favor da edificação da igreja. Quem vai me indenizar é o Senhor. Não é ninguém, não são pessoas. Eu não tenho que fazer nada para ser ovacionado ou glorificado pelas pessoas. Eu tenho que fazer para que Deus veja. É isso que vai me trazer a indenização. Quem paga é o Senhor. E paga bem. Tá? O Senhor vai restituir tudo quando ele voltar. Ou seja, há uma recompensa. Tem a promessa de uma recompensa para cada um de nós. E aí, nesse versículo 36, o Senhor fala, qual destes três te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? O intérprete da lei responde, qual que ele responde? O que usou de misericórdia. Eu pergunto para vocês, quem é o seu próximo? Eu sei que, por um lado, o meu próximo são os irmãos. Nós sabemos disso. Mas o meu próximo é Cristo. O meu próximo é Cristo. E esse Cristo em mim faz eu fazer com os outros o que ele fez comigo. Que é dar o suporte, que é exercer misericórdia, que é dar uma palavra, que é dar uma palavra de esperança, entendeu? Então, nesse versículo 36, você vê, aqui o doutor da lei se considerava alguém justo, ele se achava capaz de amar alguém como seu próximo. Por isso que ele falava, amará o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força, e o próximo como a ti mesmo. Mas como é que ele conseguia? Ele achava que dava conta. Ele achava que dava conta. Mas ele desconhecia, porque ele vivia debaixo da autojustificação. Ele desconhecia que ele mesmo precisava de um próximo que o amasse, e não de um próximo para ele amar. Ele precisava de um próximo que o amasse, e não de um próximo para ele amar. Eu preciso de um próximo que me ame. E eu tenho. Você tem. Que é o Senhor. E Ele te ama muito. Te ama muito, assim. Esse que se considerava justo demais foi ajudado para ver que precisava desse próximo. Eu vou parar por aqui, irmãos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abra nosso coração. Amanhã a gente continua lá na chácara, mas essa parábola é conhecida, todo mundo já conhece ela. Que isso seja real para nós, seja assim, desfrute, seja nosso dia a dia, que não seja uma palavra só de historinha para eu contar amanhã, não. Nunca esqueçamos disso, tá? Vamos fazer uma oração, só curvar nossa cabeça. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento, que a gente pôde desfrutar a tua palavra. Agradecemos pelo Espírito e pela vida que o Senhor dispensou a nós. Agradecemos o fato de um dia o Senhor ter ido ao nosso encontro. O Senhor se chegou até nós. O Senhor atou as nossas feridas. O Senhor curou todas as nossas enfermidades. Tudo aquilo que nos perturbava, as doenças da nossa alma e do nosso espírito. O Senhor curou todas elas. O Senhor é aquele que dispensou vinho e azeite para nós. O Senhor nos levou para o meio de um convívio de outros filhos seus, aonde nós podemos nos ajudar mutuamente. Satanás sabe disso e quer perturbar. Satanás, sabendo disso, quer estragar esse frescor. Mas nós oramos para que o Senhor repreenda o inimigo, para que haja no nosso meio apenas espírito e vida. O Senhor possa expulsar toda a religiosidade, tudo aquilo que leva para o lado da morte, para o lado legalista. O Senhor nos mantenha no desfrute. Obrigado por ter ido ao nosso encontro. E que agora, ao dispensar essa vida para nós, que a gente possa também expressá-la. Que a gente possa alimentar os demais com uma palavra, com uma oração. Que a gente possa suprir aqueles que estão à nossa volta. O Senhor fortalece a fé do teu povo. Diante de tudo que nós vivemos esse tempo agora, que sejamos fortalecidos e não amedrontados. Tira de nós o medo de morrer. Tira de nós o medo de ficar doente. Tira de nós o medo da doença. O medo de toda essa pandemia. Pelo contrário, fortalece a fé do seu povo. Porque esse medo o mundo todo já tem ele. Nós temos que ser diferentes. Porque nós temos a vida. Oh, Senhor Jesus. Nós sabemos que no dia o Senhor vai recolher cada um no seu tempo.
E se não tiver esse tempo, o Senhor vai nos arrebatar vivos. Por isso, nos dá descanso. Que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Não deixa a influência da mídia, de todas as informações, nos atemorizar. Pelo contrário, nos liberta. Nós não queremos ficar amarrados por causa desse pânico. Nos liberta de tudo isso. Que a tua igreja seja realmente luz e sal nessa terra. Nós te agradecemos. Jesus é o Senhor. Amém.